Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. E a conversa hoje é sobre como a pandemia mudou a forma das empresas se comunicarem com seu público-alvo e com a mídia. E quem falará sobre isso é o assessor de imprensa e jornalista Thiago Guedes. Thiago, é um prazer tê-lo conosco aqui em mais uma edição do Diário Online. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Já aproveitar para estender esse agradecimento ao Alexandre também, trabalha com vocês aí. É um prazer estar com vocês e falar de comunicação, né? Que é um assunto que está em evidência aí mais uma vez. Mais uma vez. Thiago, para introduzir o pessoal, muita gente está assistindo esse vídeo, é da área de comunicação, muita gente vai assistir por curiosidade, até por estudo, enfim. O que é assessoria de imprensa? Resumir um trabalho de assessoria de imprensa é complicado porque a comunicação é muito abrangente. Mas necessariamente a assessoria é o cuidado com alguma marca, com alguma pessoa, né? Você de fato mostrar, estender para o público-alvo, né? Não necessariamente falando de pessoas ou de empresas, o que ela faz, os cuidados que ela tem, o que ela tem para oferecer para as outras pessoas. Então, por isso que a gente consegue fazer esse tipo de coisa com pessoas, com marcas, hotéis, enfim, sendo bem resumido, é um cuidado com a marca. Você cuida da marca e juntamente com os veículos de comunicação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é a ponte que faz todo esse trâmite aí. Tá. A Bloomberg, ela trouxe um dado recente a respeito da pandemia, do coronavírus, né, o que ele está causando na economia global. E a Bloomberg, ela cita que a pandemia, ela vai dar um prejuízo à economia global de 2,7 trilhões de dólares. E vários setores, por exemplo, como o da construção civil, foram afetados por ela. A comunicação, a parte de comunicação, parece que não. Foi o setor que mais cresceu. Por quê, Thiago? Eu acho que a pandemia, ela abriu novas portas, né? A comunicação em si e para as empresas, elas precisaram se mostrar de alguma forma. O que elas estavam fazendo, como elas estavam se cuidando. Isso serve para as ações internas como as externas, né? Então elas precisavam mostrar no mercado. A gente tem muito isso com ações sociais hoje em dia. Você percebe veículos de comunicação que eram muito restritos, né? Abrindo hoje esse leque, né? Para falar exclusivamente de ações de pandemia. Você tem quadros específicos hoje para falar o que sua empresa está fazendo em relação à pandemia. Óbvio que isso é um cuidado mundial, né? A pandemia, obviamente, ninguém esperava, né? Mas as empresas olharam para dentro, né? E pensaram, o que eu estou fazendo em relação a isso, né? Como eu estou me mostrando, né? Não só daí falando especificamente da pandemia, mas como eu estou me mostrando para o meu público-alvo, para as pessoas que me conhecem. E obviamente a comunicação ela vem nesse viés, porque existem formas de se comunicar, né? Ela é uma linha tênue aí. Você pode falar de uma forma equivocada ou de uma forma correta. E aí as empresas começaram a entender melhor isso, né? Procurar mais esse serviço, não só de assessoria de imprensa, né? As agências, né? O online cresceu muito. Então, assim, eu vou falar a gente como veículo, né? Como a assessoria de imprensa. A gente se tornou esse rumo, esse direcionamento para as empresas, né? E eu acho que o crescimento vem muito justamente nesse sentido, né? Porque as mídias ficaram mais expostas também, elas precisaram aparecer mais e a comunicação meio que deu esse norte para as empresas. E como que foi essa adaptação da comunicação, da assessoria na pandemia? Não foi assim, no começo foi um boom, né? Porque assim, a assessoria ela é uma coisa pegável, né? É uma prestação de serviço, né? E nem todo mundo entende. Né? Nem toda empresa de fato entende. Ela tem esquemas que você faz que são a curto prazo, resultados a curto, médio e longo prazo. Exato. Mas muita gente não entende, acha que é para ontem. Exatamente. Essa é uma outra questão, né? Então, assim, não dá para começar alguma coisa hoje para amanhã. Existe todo um planejamento, um trabalho, conhecer a marca, ver para quem que ela quer falar, né? Então, assim, necessariamente falando da Óptima Comunicação, que é a minha empresa, esse bom a gente meio... Gente, o que vai acontecer? Né? E por incrível que pareça, né, e hoje ficou muito mais claro justamente por tudo que está acontecendo, a Óptima cresceu, né, em todos os sentidos. A gente tem clientes, por exemplo, que cresceram 300%.
né, que é a empresa de higienização. Né? Então, pô, ela viu ali nesse mercado, por pior que seja um cenário, ela estava ali para prestar um serviço para ajudar a população. Né? Por outro lado, os hotéis sofreram muito, né? Shoppings sofreram muito, mas necessariamente assim, a gente viu nesse viés que como comunicar é importante, e a nossa importância e a nossa responsabilidade nessa questão. Então, assim, a gente pegou isso, sentou, reorganizou muitas coisas e a gente está nessa vertente de crescimento. Posso te falar que a Optima cresceu com a pandemia. Havia um planejamento, né? Vocês, quando começam o ano, quando tem lá o cliente, vocês fazem o planejamento. Vocês tiveram que refazer tudo por causa da pandemia. Pegar aquele planejamento, sentar com o cliente de novo e falar, ó, é por aqui que a gente vai agora. Exatamente. Eu posso falar assim, eu vou te falar de clientes, claro, shoppings, hotéis. Você imagina um shopping, né, que fechou aí por 4 meses. Os hotéis, cara. O shopping perdeu, o Dia dos Pais ainda pegou, mas pegou o Dia dos Namorados, né, que sempre tão cheio. Os hotéis, hotel um dia fechado, você imagina o prejuízo que dá. Os caras ficaram 4 meses fechados. Então, assim, para se reorganizar, não é fácil, né? E, por outro lado, como a gente vai manter essa relação? O que a gente vai falar desses clientes, né? Por outro lado, eles não podem ficar parados, eles têm que aparecer de alguma forma. Então, como você falou, caiu tudo por água abaixo, voltamos tudo, reorganizamos tudo e, graças a Deus, a gente conseguiu trilhar um caminho bom até agora. As redações, elas também estão bem enxutas já há alguns anos, né? Não só aqui na região, mas no país todo. O release talvez seja ainda a principal forma de comunicação entre a assessoria e a mídia, e a imprensa. Um bom release hoje, ele está sendo diferencial nesse período? Ah, sem dúvida. Eu acho que esse é o carro-chefe do nosso trabalho, né? Obviamente, hoje em dia, você conta muito o teu relacionamento, né? Isso é importante. Mas acho que todo trabalho bem feito ele tem um resultado melhor. Então, até porque, que nem você falou, essa diminuição, e aí isso é um cenário mundial, né? Todo mundo de alguma forma está tendo que reduzir algumas coisas. A assessoria de imprensa tem um papel importante com os veículos de comunicação, né? E aí eu falo no release, no acompanhamento, né? No direcionamento, estar sempre presente com os veículos também, para o que precisar, a gente acaba se tornando um parceiro, né? A minha relação com os veículos de comunicação, hoje eles são amigos, né? Não são nem parceiros de trabalho, né? Então, assim, a gente sempre acompanha e a gente acaba se tornando, de certa forma, um produtor, né? Porque a gente é a fonte, né? Às vezes eu não tenho um cliente que eles precisam, mas eu direciono alguma assessoria que tem, ou algum amigo meu que eu sei que tenha, que possa atender. A gente acaba se ajudando nesse momento. Eu acho que esse é um papel importante na assessoria também. Ô Thiago, a gente está falando da comunicação da assessoria com mídia, é o que a gente está focando. E o que mudou da assessoria, né, com o público-alvo da empresa? O que a pandemia mudou nessa comunicação? Então, o público ficou mais exigente, na verdade, né? Com a pandemia, para você ver, grandes marcas precisaram se mostrar o que elas estão fazendo em relação à pandemia, o que antes não era uma preocupação. Antes ele só vendia, antes ela só se mostrava. Hoje, eu citei agora há pouco, as ações sociais estão muito importantes. O que você está fazendo para ajudar o próximo. Está tendo uma cobrança mesmo da sociedade. Exato. Em cima disso. Não, está todo mundo muito engajado. Engajado, exatamente. Então, assim, essa é uma preocupação de assim, não adianta você simplesmente mostrar o que você está fazendo, mas você está se preocupando com alguém, né? Isso a gente sempre fala para os nossos clientes, né? O que a gente pode mostrar de bom? O que a gente oferece para o público, para a sociedade, né? Como a gente está colaborando nessa questão que realmente pegou a gente de surpresa. Então, obviamente, o trabalho tem que ser mostrado, né? Mas o público quer saber o algo a mais, o que antes necessariamente às vezes não tinha, né? Então eles ficam sempre você tem esse pé atrás, né? Pô, mas ele está fazendo alguma coisa por trás, tem, né? Então assim, você tem que direcionar e mostrar a sua parte boa também, né, nessa pandemia. Muitas pessoas podem pensar, a pandemia, a pauta da vez é sobre saúde. Só que ao mesmo tempo, justamente por causa da pandemia, a editoria de saúde está sobrecarregada, está chegando conteúdo de tudo que é jeito. Foi outra adaptação que vocês também tiveram que fazer. Explorar isso de uma forma que também vocês acabam não caindo numa fila de release, não é isso? Exatamente, exatamente. Óbvio, a gente tem clínicas médicas também que saiu em tudo, né? Porque, obviamente, a pauta de saúde hoje em dia é uma clínica, inclusive, a maioria dos médicos falaram, porque é um assunto importante e de interesse de todos. Mas as outras questões de higienização, de álcool em gel,
de selos que as empresas tiveram para se qualificar, né? Então, assim, elas tiveram também que se readaptar. Na verdade, é todo um contexto, né? Todo mundo, de alguma forma, teve que se reorganizar. E aí também mudou todo esse viés de releases, né? Tudo a gente tinha que ter alguma coisa relacionada à saúde dentro de hotéis, dentro de shoppings, de clínicas, de pessoas que também tomam os cuidados necessários. Então, os próprios releases sempre tinham algum gancho ali falando dessa peculiaridade que a gente, infelizmente, né, a pandemia, infelizmente, a gente teve que se readaptar. Um outro dado curioso que eu também trouxe foi da consultoria Ney Patel, período de pandemia. Ela fez um levantamento e ela apontou que a publicidade, o marketing deu uma queda, enquanto o tráfego de mídia, de mídia aumentou 40%. Te pergunto, a pandemia vai mudar a forma de comunicar? Já está mudando, né? Já mudou. O online, a comunicação em si, ela cresceu muito, né? A gente está aqui hoje é um grande exemplo, né? Hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas estarem online acompanhando esse conteúdo, e o conteúdo, eu bato muito nessa tecla, né? Eu acho que a publicidade, ela é importante sempre, né? As empresas têm que sempre investir nessa parte de publicidade, mas o conteúdo em si, ele também é muito importante, porque as pessoas se mostram, né? Elas falam, você tem esse feedback com quem está falando, você está entendendo melhor o processo, né? Então eu bato muito nessa tecla também. E aí a gente tem esses dados que inevitavelmente eles vão acontecer. Eles demoraram até para acontecer, né? Então assim, ele era uma tendência, mas com a pandemia ele foi, vamos supor, ele ganhou tempo, né? Ele passou aí algumas etapas que seriam, sei lá, a gente teria esse aumento em 5, 10 anos, a gente aí ganhou umas casinhas aí para esse número aí que você acabou de me apresentar. Qualquer pessoa ou empresa, independente do tamanho da empresa, pode procurar um serviço de assessoria de imprensa? Eu acho que sim, mas eu vou contar uma história rápida. Claro. Por exemplo, eu sempre brinco, né? Uhum. Eu fui numa academia aqui em Santos, ela me chamou, né? Até o Rogério, um amigo meu, Rogério, um abraço. Ele falou, Thiago, eu acabei de pagar a minha sala, meus equipamentos, e eu quero ter uma assessoria de imprensa, eu quero divulgar. Eu fui falar com ele 3 horas da tarde, Jefferson. 3 horas da tarde, a academia lá não é tão grande, tinha umas pessoas esperando. Eu falei, Jefferson, o que são essas pessoas esperando? Jefferson, Rogério, o que são essas pessoas esperando? Não, Thiago, elas esperando porque não tem equipamento para todo mundo. Eu falei, mas são 3 horas, como que é 6 horas da tarde? Ele falou, Thiago, 6 horas da tarde fica lotado, gente esperando. Eu bati e falei, Rogério, você não precisa de assessoria de imprensa. Você precisa comprar a sala do lado ali e aumentar a tua academia. Porque ninguém vem aqui pra ficar esperando. Hoje ele me conta, meu melhor coaching, meu melhor... Não é questão, mas assim, para você ver como precisam de direcionamento. Óbvio que a assessoria, ela vai falar da sua marca, ela vai cuidar. Tanto que a gente pode fazer isso com pessoas, com marcas, né, com clínicas. A gente consegue, mas a gente precisa ter um direcionamento também. Não dá para fazer com qualquer coisa, né? Também eu não posso vender um serviço que eu sei também que eu não vou atender. Então acho que essa ética é importante, né? Tanto que hoje ele até queria até me dar academia, vem malhar. Ele comprou a sala do lado, ele expandiu. Comprou a sala do lado, vem ligar, é que eu não preciso que eu tô bem, né? Mas ele falou, vem aqui do lado, vem. Será que ele faz um desconto para mim? Você fala que eu sou teu amigo? Então é isso, né? Assim, é um direcionamento. Então, assim, óbvio que a comunicação ela não tem limites, né? Daria para eu fazer? Daria, mas não atenderia a minha expectativa nem a dele, naquele momento, entendeu? Então, acho que isso é importante. É necessário ter essa visão também. Exatamente, acho que é importante. Tiago, o papo tá bom, só que a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a tua presença aqui no Diário Online, tá bom? Eu que agradeço, obrigado, Jefferson. Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi todo nosso. Um abraço. Valeu. Essa foi mais uma edição do Diário Online. A gente volta na próxima. Tchau.